Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Quando você conhece o Evangelho de Cristo, você conhece um estilo de vida que vai te fazer ter novos padrões de decisão, novos padrões de conduta. É um tempo em que as famílias estão sendo deterioradas mesmo, porque é inclusive alvo de Satanás a abolição da família. Na vida, nós não podemos escolher aquilo que vamos viver ou não. Não foi diferente com Jesus Cristo. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. O programa Desafio está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e hoje meu abraço especial vai para a família Forte Leve, esse grupo empresarial que está fazendo a diferença em todo o território nacional e expandindo, mas com uma preocupação: levar a mensagem do Cristo. Vai meu abraço especial para todos os diretores e colaboradores da Forte Leve. No programa de hoje eu converso com Homer Cardoso dos Santos. Ele é mestre em missiologia, diretor do Seminário Teológico Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro, e também pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. No quadro de variedades, o escritor Joás Lousada da Silva é o meu convidado, ele também é formado em bacharel de teologia. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Advogado Fiel com Bruna Carla. É hora de reunir a família, é o programa Desafios que está começando, mas você pode passar um Twitter, uma mensagem, nós voltamos em instantes. Aniversário, No aniversário do OK, a cada R$50 em compras, você concorre a uma Montana 0 km. Aproveite! Costela bovina, quilo, R$ 6,99. Frango resfriado e frango, quilo, R$ 3,98. Arroz CPE, 5 quilos, R$ 8,87. Kaiser Shot, 250 ml, 95 centavos. Bacon sadia, quilo, R$ 10,58. Filé de salmão a vácuo, quilo, R$ 23,85. Aniversário OK, para você fazer a festa. Ele é mestre em missiologia, também diretor do Seminário Teológico Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro, também pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana em Campo Grande. No programa de hoje eu converso com Homer Cardoso dos Santos. Homer, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria toda minha, uma grande satisfação. Homer, você que atua nessa área de missiologia, é mestre. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é missiologia. Missiologia é um ramo do conhecimento teológico que estuda as missões da igreja, né? Não apenas a expansão missionária, não apenas o trabalho transcultural, mas todo o pensamento prático relacionado com a aplicação da teologia no dia a dia da igreja. Então, poderíamos resumir dizendo assim: a missiologia é o estudo da prática da missão da igreja. Nós sabemos que o Brasil é um país muito evangelizado, né? Sim. Talvez assim, se a gente for falar essa questão da evangelizado, nós vivemos um momento meio estranho no aspecto missionário. Nós temos uma grande presença evangélica, mas a presença do evangelho, mesmo nesse local com grande presença evangélica, ainda é um ponto a ser questionado. Então hoje, por exemplo... Então podemos questionar, então, inclusive a própria igreja brasileira, seria isso? Também. Olha o que tem acontecido, por exemplo, na Europa. Foi o berço de onde saiu o grande movimento missionário para o mundo todo. Hoje a grande parte da Europa, considerada ainda cristã, ela carrega fundamentos muito mais ateístas, né, do que propriamente cristianismo. Apesar de ainda se chamar evangélica cristã, como por exemplo a Alemanha, com a sua base luterana, a Inglaterra com a base anglicana, a Holanda, a Escócia, né, que carrega a visão ainda de ser presbiteriana, mas você não tem mais a presença do evangelho de forma tão intensa. Qual a sua visão sobre essa questão dos países muçulmanos
Inclusive nós temos aí algumas linhas, né? Porque nós temos os sunitas, nós temos os xiitas, alguns mais radicais, outros mais equilibrados, democráticos. E como o evangelho está chegando junto a essa religião? Essa região, com forte presença muçulmana, é uma região onde a igreja investe fortemente em missões. Então você tem um grande envio de missionários para essa região, mas tem uma situação muito interessante, porque o missionário dessa região ele não pode deixar a sua obra ser vista, né, da mesma forma como em outros locais, como na África, como próprias regiões da Ásia. Na maioria das vezes, inclusive, ele entra como um profissional, ou a igreja entra com um trabalho social, profissional, não é isso? Uma vez um amigo disse que eles entram como 007, né, o agente secreto de Deus. E acaba sendo, porque ele faz um trabalho realmente confiante na soberania de Deus, entendendo que até mesmo as conversões elas precisam ser trabalhadas para não serem demonstradas de uma forma tão intensa. O próprio missionário, ele é fazedor de tendas, ele desenvolve o seu trabalho. Nisso aí, por exemplo, o esporte tem sido fantástico, né? Porque muitos vão como jogadores de futebol, de atletas, vão como técnicos e deixam... E são cristãos praticantes. Exatamente, eles deixam uma igreja montada, mas ainda assim escondida. Agora, Homer, o nosso telespectador, ele está assistindo a gente falando sobre a fazer missões no mundo, nesses países, e ele talvez se pergunte, e o meu problema, como que este evangelho pode transformar a minha vida, esta área que eu estou necessitando de um milagre? A primeira coisa que eu creio que nós temos que meditar enquanto teólogos, enquanto pastores preocupados com a nossa realidade missionária como igreja, é o que nós estamos oferecendo para ele. Porque muitas vezes nós estamos oferecendo para o telespectador um evangelho aliado a... Ele vai trazer para você melhora financeira, ele vai trazer para você melhora nas suas enfermidades. Não que eu não creia que isso aconteça, eu creio que sim. Né? O evangelho traz melhor em todas as áreas da vida. É porque é uma consequência da sua escolha, da sua decisão por Cristo, não é verdade? Mas muitas vezes por que isso? Porque quando você conhece o evangelho de Cristo, você conhece um estilo de vida que vai te fazer ter novos padrões de decisão, novos padrões de conduta, que vão trazer para a sua vida, né, benefícios muito maiores do que os padrões que nós temos hoje na sociedade. Vou dar um simples exemplo, né? O padrão do mundo, de uma forma geral, para você resolver um conflito é através da vingança, né? O mais forte sobrevive. O padrão do evangelho pregado por Cristo é o padrão da humildade, né? Do amor, né? Do amor. Então é ilógico para o mundo, né, aquela ideia de você, se alguém te ferir, dar o outro lado, a outra face. Mas você dá a outra face, você consegue humilhar mais, você consegue ganhar mais o respeito. Só que essa vivência você tem que ter através do conhecimento pleno do Evangelho, né? O que eu posso dizer para o espectador, né, telespectador, que ainda não conhece essa proposta do Evangelho, dá uma chance a si mesmo, dá uma chance a si mesmo e venha conhecer, não o Evangelho pregado para multidões, mas o Evangelho pregado para o seu coração. Aquele Evangelho que pode entrar na sua vida como uma filosofia que vai mudar tudo. Não somente mudar aspectos externos, mas de dentro para fora. O que nós precisamos assim deixar claro e entender é que o Cristo, nós precisamos renunciar às nossas paixões, à nossa vida e deixar a filosofia do Cristo falar e não a nossa. Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é aí que nós temos a ideia. Como então podemos entender essa missão da igreja? A missão da igreja, ela começa quando você encarna o Evangelho e mostra esse Evangelho na sua vida, no dia a dia. Hoje nós temos muitos convites para pessoas virem para a igreja, mas o convite mais eficiente para que alguém conheça Cristo, não venha para a igreja. O vir para a igreja
vai ser a consequência. O convite mais eficiente é alguém olhar para a sua vida e ver Cristo em você. E o mundo diz, se você quer viver uma vida ilícita, viva com intensidade. O Evangelho vai dizer assim, não, se controle em Cristo e você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Fala de domínio próprio, uma partezinha do fruto do Espírito, né? Ô, Romeu, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, esse bate-papo, né? Eu sempre falo assim, informal, extremamente profundo, né? E mexe com as nossas estruturas, não é verdade? Obrigado pelo carinho e as portas do programa Desafios sempre abertas. E sucesso agora nesse novo desafio como diretor do Seminário Teológico Ashbel Green, Simonton, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, estou sempre à disposição e fico muito feliz de estar aqui. Tem muitos anos que acompanho o programa Desafios, o seu ministério. Obrigado pelo carinho e audiência. Oro e peço a Deus que cresça cada vez mais. Amém. E continue contando sempre conosco aqui, tá bom? Deus abençoe. Para você que está em casa, hoje nós falamos de uma forma assim, muito tranquila sobre a filosofia do Cristo, missões, aquilo que a igreja precisa levar. Mas não falamos de estratégia, de marketing, mas sim de uma vida, estilo de vida, a vida do Cristo em nós. E o nosso desejo, o único objetivo do programa Desafios é levar esse amor do Cristo, esse amor que transforma as pessoas. Mas pode começar a partir de você, abrindo agora o seu coração e deixando entrar. A escolha continua sendo sua, Desafios volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. A partir desse momento tem um bate-papo com o escritor Joás Lousada da Silva. Ele também é formado em bacharel de teologia e em letras. Joás, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Alegria minha, pastor. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. E você escreveu um livro, Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás. Perfeitamente. Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás. E eu quero já, de antemão, passar às suas mãos esse exemplar como presente aí. Obrigado. Por que escrever um livro, Família, Projeto de Deus e Alvo de Satanás? Nós estamos vivendo em um contexto extremamente difícil, né? É claro que Satanás, ele tem como alvo a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, o ser humano. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, como a própria Bíblia nos diz, é um tempo em que as famílias estão sendo deterioradas mesmo, porque inclusive, alvo de Satanás a abolição da família. Vamos, inclusive, separar um pouco. Por que família é um projeto de Deus? Quando Deus decretou todas as coisas que ele haveria de criar, o alvo da sua criação, como muitos dizem, a matéria-prima da obra da criação é o homem. E nós vemos em Gênesis 1, a gênese da criação do homem, ele instituindo a família. Ele criou primeiro o homem, quer dizer, ele formou o homem do pó da terra, posteriormente ele formou a mulher. Do lado dele, ele tirou parte do homem e formou a mulher e, o texto diz, a entregou ao homem. E ali então os dois se uniram, tornaram-se uma só carne, e a partir dali constituindo, então, família. É um projeto de Deus. Então, aí falando agora sobre a segunda parte do título do seu livro, por que alvo de Satanás? Eu pensei, inclusive, quando nós escolhemos, e eu quero aproveitar para dizer que o autor do livro é Nelson Ribeiro de Oliveira Filho e eu, Joás Lousada da Silva. Somos dois autores. E nós escolhemos esse título porque efetivamente tem um plano para a abolição da família em execução. Um plano mesmo elaborado em 1776, revisto em 1870, e esse alvo, essas metas, uma delas é a abolição da família. Outra meta de Satanás por meio dos seus súditos é a abolição das religiões.
Inclusive, isso é fato. Joás, existe tramitando no nosso Congresso, em Brasília, aproximadamente 800 projetos de lei contra a família. Há uma conspiração mesmo contra nós. É contra nós, pessoas, homens, do sexo... eu estou falando de homens, estou falando da mulher, das crianças. É contra a família. Essa conspiração, essa ação por meio dos súditos de Satanás é contra nós e o Estado apoia. Por exemplo, no dia 13 de junho de 2012, a emenda 66 mudou o texto do parágrafo 6º do artigo 226, em que o divórcio, o texto até 12 de junho era: o divórcio é permitido salvo, aí tinha uma vírgula, salvo duas condições. A primeira, caso tenha separação judicial por mais de 1 ano, ou mais de 2 anos, ou até 2 anos, ou a partir disso, por outras questões não judiciais, nos termos da lei. E aí eles tiraram essa segunda parte, só ficou a primeira frase: o divórcio é permitido, e ponto. Como sociedade, Joás, qual deve ser o nosso comportamento, uma vez que a gente tem visto a cada dia aumentando-se o número de divórcios, famílias e famílias sendo destruídas, hoje o número de adolescentes sendo assim usados no mundo do crime, inclusive por causa do desequilíbrio familiar. Como resgatar? É um trabalho lento, mas é um trabalho que precisa ser feito. Primeiro, no próprio lar, onde eu estou inserido, onde você está inserido. Se você vem de uma história em que você conhece a Jesus, mas uma família já desestruturada, você precisa de resgatar naquela família. Deus já te perdoou se você já se acertou com Ele? Sim. E já esqueceu? Sim. Mas é fundamental que você se posicione conforme os preceitos do Senhor na palavra, tá? Nós temos aí vários ensinamentos. Então, quando você fala da palavra, você está falando dos princípios bíblicos. Por exemplo, aos Efésios, Paulo escrevendo, então nós encontramos ali acerca dos relacionamentos. Todos os relacionamentos são contemplados em Efésios 5. Tanto da mulher para com o marido, estou falando de esposa e esposo, do marido para com a esposa, relacionamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. A questão não é entender ou saber ou desconhecer. Eu penso que o problema nosso, de um modo geral, é não praticar os ensinamentos. Aquela pessoa que está nos assistindo agora e está pensando em desistir da família, qual a sua orientação? Você que escreveu esse livro, Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás. Perder uma família é perder algo precioso. Perder uma família dilacera vidas, porque alguém já ilustrou o seguinte: o casamento é como 2 folhas que são coladas e depois de um tempo elas já secaram, e aí vai separar, é como tentar separar essas 2 folhas. Uma parte de uma folha fica na outra e vice-versa. Assim ilustra bem a relação entre marido e mulher, a relação conjugal, a relação familiar. Separação é altamente prejudicial, não só para o casal e, sobretudo, para os filhos. E qual a importância de Deus para ajudar na sustentação desta família? Eu gosto muito do texto em Eclesiastes, que diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras. A primeira dobra e a segunda são marido e mulher. E a terceira é Cristo. Ele precisa sim fazer parte da vida conjugal e da vida familiar. Para a gente fechar esse bate-papo, Joás, penso, você como escritor, formado em letras também, bacharel em teologia, penso que esse ano nós precisamos aproveitar a oportunidade das eleições, inclusive votar com muito critério, porque os futuros deputados, nós vamos ter eleição aí para o Senado também, e nós temos aí aproximadamente 800 leis, são projetos de leis que vêm exatamente para fortalecer a destruição da família. Se nós votarmos errado, nós estaremos contribuindo pela destruição da família. E eu quero até ampliar dizendo o seguinte, que eu fiquei, até diria, chocado mesmo com o que eu vi ontem pela televisão. Propagava-se ali um partido político
E eu quero dizer que está lá, tornou-se público, Partido Verde, em que uma mulher vai ao ar e diz que precisa, sim, esse partido está apoiando o movimento GLSBT. E eu fiquei pensando, nós já temos tanta coisa aí, já tramitando contra a família, e agora vem um partido levantando a bandeira, uma bandeira que precisava de ser repensada, não a bandeira, mas é uma ideia que deveria ser repensada e até combatida, não combatendo pessoas, mas a posição, a postura, porque é contra a família. Joás, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelo livro, pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo. Seus contatos também já estão no vídeo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, obrigado, telespectador, obrigado a todos. Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o escritor, ele é teólogo, também formado em letras, Joás Lousada da Silva. Assim como existem alguns programas, infelizmente, fazendo apologia àquilo que é contrário à família, estamos nós aqui fazendo um papel diferente, trabalhando a favor, sabe, de você marido, de você esposa, você que é pai, você que é mãe responsável, essa família bacana, você precisa vigiar, pedir a ajuda de Deus, trazer Deus para dentro de casa, porque com certeza o diabo quer destruir as famílias, mas nós estamos aqui para trabalhar e ajudar a mantê-los cada dia firme e trazendo o equilíbrio para a sociedade. Desafios volta já. Quebrando o vínculo com a dor. Na vida, nós não podemos escolher aquilo que vamos viver ou não. Não foi diferente com Jesus Cristo. Ele mesmo teve um momento de conflito tão intenso que orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Não foi possível. O Senhor teve que passar pela cruz para a minha e para a sua salvação. Da mesma sorte, nós também vivemos alguns momentos que, se pudéssemos, apagaríamos da nossa história, porque a dor é profunda. Talvez eu esteja falando agora para algumas famílias enlutadas nesse mundo tão violento em que estamos vivendo. A dor é um perigo grande na nossa vida, porque talvez após uma tragédia, ao reorganizar a vida, a pessoa reorganiza com a dor. Jeremias, capítulo 31, versículo 16, o Senhor fala através do profeta à nação de Israel: reprime o teu choro, enxugue as tuas lágrimas, porque recompensa há para o teu trabalho. Eu pude ver a Deus ali como falando para um filho: não chore mais. Mesmo que você tenha motivo para chorar, papai vai te dar uma recompensa. Deus recompensa as pessoas que lutam contra a dor. E eu quero te dar um conselho em o nome de Jesus e ministrar força de Deus sobre a sua vida para vencer essa etapa e reorganizar a sua vida, não com este vínculo com o sofrimento. Freia as tuas lágrimas, engole o teu choro, porque Deus trará recompensa sobre a sua vida diante deste esforço. Foi assim com Israel, de maneira que Deus os tirou do cativeiro de 70 anos na Babilônia e os trouxe de volta e fez com que aquela nação pudesse voltar a sonhar, pudesse voltar a sorrir. Eu estou aqui como profeta de Deus para afirmar que não será diferente sobre a sua vida. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Advogado Fiel com Bruna Carla. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana, até o próximo programa, se Deus quiser. Não vou me preocupar com as perseguições, com
as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele... Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.